Você vai saber agora tudo sobre o livro Mulas Humanas, de autoria do Dr. Manuel Campos Neto. E aqui conosco, o Dr. Manuel Campos Neto, autor do livro Mulas Humanas, que é o assunto de hoje. Bom dia, doutor. Bom dia. Primeiro, fala para nós como é que foi a ideia para escrever esse livro. A ideia para escrever o livro é que eu sou plantonista do Hospital Regional na equipe de trauma e emergência às segundas-feiras. E todas as segundas-feiras, quase todas, chegavam suspeitos trazidos pelo GEFRON ou pela Polícia Federal, detidos com situações de cápsulas engolidas, cápsulas de pasta base ou de pasta base de cocaína engolida. Aquilo foi se tornando mais frequente, aumentando. Uma vez eram mais mulheres, depois homens. E, de repente, eu pego um garoto de 16 anos que, na porta do raio-x, enquanto aguardava para ser radiografado, eu resolvi fazer uma entrevista com ele. Conversando com ele, ele demonstrou estar usando droga, em média 10 gramas de pasta base sendo fumada por semana. E dizendo que trabalhava em função da droga com 16 anos de idade. No auge da nossa entrevista, ele começou a passar mal e na minha frente vomitou 2 cápsulas. Aí eu falei, não, chegou a hora, eu como médico não posso cruzar os braços, sabendo que a nossa fronteira é muito vulnerável. E eu comecei a pesquisar. Isso já tem 5 anos e eu já venho fazendo essa pesquisa com a ajuda do pessoal do GEFRON, com o pessoal da Polícia Federal. E agora passei a ser uma referência, porque com o lançamento do livro, o pessoal, até São Paulo, né? Eu recebi uma ligação recentemente do DENARC, do Dr. Clemente, que na segunda-feira retrasada foram presos 12 mulas sul-africanos que tentavam sair do Brasil através de Guarulhos, e todos eles, cada um em média, com 1 quilo de cocaína no estômago. Agora fala assim, mais o conteúdo do livro, ele fala além das mulas, fala dos riscos, tudo que ocorre às mulas. O livro, inclusive eu questionei, porque o livro não é técnico, não é? A minha parte, sim, é um pouco técnica, porque o meu foco de pesquisa é avaliar o tipo de invólucro que compõe as cápsulas, em quantas camadas e quais são os invólucros, e fazendo estudo em vivo, in vitro, quer dizer, eu tive, inclusive, como parceiro nesse trabalho de pesquisa, o pessoal do CEDIC, através do Dr. Sérgio Castelo Branco, que ele é o chefe do Serviço de Ressonância Nuclear Magnética, e nós fizemos todos os testes com todos os invólucros encontrados na nossa região. Essa parte é uma parte técnica, mas atrai ao leitor um pouquinho de curiosidade em ver como é que aparecem as radiografias com as cápsulas no intestino ou no estômago. O restante das informações que são passadas no livro são passadas para quem tem filhos, quem tem sobrinhos, quem tem adolescentes na família, afilhados, filhos de amigos. Por quê? Porque eu informo através de entrevistas feitas a profissionais qualificados, como o pessoal da Polícia Federal, como psicólogos, como médicos. Então eu fui fazendo com juízes, promotores, policiais que fazem abordagem a policiais, a suspeitos. Eu fiz um apanhado dos sinais e sintomas que o indivíduo que começa a utilizar esse tipo de droga começa a apresentar. Porque não adianta a família aguardar 2, 3, 4 meses para poder detectar que um parente seu está usando droga e não conhece os sintomas, e aí já é tarde demais. Então, o que é passado como informação? São dados clínicos de como a alteração do comportamento, a insônia, as alterações, sudorese, pequenos objetos de casa, principalmente quando o usuário de droga, que eu acho um absurdo, né? O usuário de droga deve ser encarado como um problema de saúde pública e não como um problema de polícia, né? E tem uma série de fatos que são citados no livro. Por exemplo, eu acho que a Lei 11.343 de 2006 do narcotráfico ela está incompleta. Para você ver, eles não contemplam nessa lei o quanto de droga que o indivíduo tem que ter em seu corpo ou preso assim, que possa diferenciá-lo entre o usuário de droga e entre um traficante.
Então, isso tem uma série de fatores que são questionados. Então, por exemplo, usar a estrutura do hospital público, como no único hospital que nós temos, que é o hospital regional, para fazer diagnóstico de droga, quer dizer, usar as dependências do hospital, o raio-x ou a tomografia. Então, são fatores que eu abri uma ferida, né? E eu espero que as pessoas, principalmente os políticos, os legisladores, quem fazem as leis, que fiquem sensibilizados com isso, com esse que está sendo publicado no livro, e de tal forma tentem melhorar para que os nossos filhos, nossos netos, não sofram com esse câncer social que, a meu ver, cresce a cada dia. De volta com o nosso programa e vamos continuar falando sobre o livro Mulas Humanas. Então, o livro é composto também de várias ilustrações. Fala um pouquinho sobre essas ilustrações, doutor. O livro são 150 páginas, tem a parte teórica, que é o chamativo, e as pessoas têm depoimentos de policiais federais, tem entrevista que eu fiz com um rapaz de 16 anos, com todas as perguntas, tem depoimentos do juiz federal, tem depoimento do pessoal do GEFRON, do comando do GEFRON. Como eu disse, a quarta capa, para trazer credibilidade ao livro, depois da palestra que eu fiz no Instituto de Criminalística em São Paulo, o Dr. Clemente escreve a quarta capa do livro. A orelha do livro é escrita pelo Dr. Celso Perioli, que é o superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Então, o que acontece? Nós estamos levando para o Grande Centro a experiência que nós adquirimos ao longo de 5 anos na fronteira oeste de Mato Grosso, com a modalidade de transporte de cápsula de cocaína engolida. Mostrando aqui era a estrutura que nós fazíamos no passado das nossas necrópsias, o cemitério São João Batista. Aqui a estrutura atual da nossa Politec. Aqui eu acho que é meio chocante uma necrópsia que eu fiz em Cáceres, em 2003, com uma cápsula rompida. O indivíduo tinha 16 cápsulas no seu estômago e uma rompeu, ele morreu por overdose. Aí todo mundo criticava que é só Cáceres que tem tráfico de droga. Negativo. Aqui um peruano que morreu em Brasília, aqui um alemão que saiu da Argentina e num voo da Lufthansa com destino a Frankfurt veio a falecer e o avião teve que pousar em Recife, e o IML de Recife me mandou as fotos para eu colocar no livro, inclusive essa matéria saiu no Fantástico. Aqui mostrando que não é só no Brasil, em Miami também. Quer dizer, fora do Brasil é uma modalidade comum, e você deve ter acompanhado na mídia. Ontem, em Cuiabá, foram presos 8 mulas com cápsula engolida. Na segunda-feira próxima passada, foram presos em Guarulhos 12 mulas africanos, cada um em média com 1 quilo de pasta de cocaína engolida. Então, isso está se tornando uma constante. Aqui mostrando o que é uma plantação de cocaína, que o pessoal da Polícia Federal me passou. Aqui um pulmão de crack, quer dizer, o indivíduo que morreu, que fumava crack, o aspecto que o pulmão. Aqui são vistas por satélite, mostrando os pontos que o GEFRON conhece. Aqui são modalidades de transporte que na polícia eles chamam de MOCOS, do arquivo da Polícia Federal e do GEFRON. Aqui continuando as diversas formas de modalidade de transporte. Aqui a criatividade. Aqui é um trabalho de campo que eu fiz, e cada ponto que eu andei, com a ajuda do Dr. Adilson dos Reis, eu levei um GPS comigo e fui marcando os pontos que eu andava. E ele criou uma carta georreferenciada, e essa carta foi colocada com visão de satélite, e aí mostrando por onde eu andei durante o período. Está aqui as fotografias do trabalho de campo, aqui a nossa viatura da Politec, as entrevistas que eu fiz com os policiais em cada posto fixo e móvel, e aqui mostrando a vulnerabilidade das nossas fronteiras. Quer dizer, são 750 quilômetros de fronteira seca, com mais 230 de fronteira alagada, e são 98 homens do GEFRON que tomam conta de 980 quilômetros. Então, isso eu acho que a sociedade tem que se empenhar mais, porque eu acho que nós não estamos levando com seriedade. E isso não acontece só em Mato Grosso, não, veja. Isso acontece nos 11 estados fronteiriços, e existem N situações de fragilidade, de vulnerabilidade das nossas fronteiras. Não adianta os gestores e quem determinam as leis e se preocuparem com o outro lado do Brasil. O outro lado do Brasil só faz fronteira com o mar, que é com o Oceano Atlântico. Mas ninguém olha para o nosso lado. Aqui é interior. Então, o interior está aberto, está vulnerável, e qualquer situações que a gente veja nas entrevistas na mídia e nas entrevistas que os policiais me passaram, mostram realmente uma situação muito crítica que deve ser revista. Com certeza.
Aqui mostrando, continua as modalidades de transporte do arquivo da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal propriamente dito, a criatividade. Olha só, aqui tem um refrigerante Coca-Cola, que é grande, e o invólucro do lado com 505 gramas de pasta base dentro da vagina de uma traficante. Então, até que ponto que as pessoas chegam? A criatividade, né, em enfeites, a criatividade dentro de pneus, dentro dos carros. Então, isso tudo a polícia nos passou, que é para atrair o leitor, né, para o leitor tomar conhecimento. Aqui mostra um estudo de imagens feito em Brasília, no Hospital Universitário. Eles mandaram para a gente que eles também se interessaram em tentar pesquisar por imagem tudo que é levado dentro do corpo. Aqui são situações de acompanhantes que tentam levar drogas para dentro dos presídios. Essa quantidade que os senhores estão vendo, e a senhora também está vendo, estava dentro da vagina. Mas só que eles começaram o estudo em 1964 e pararam. E eu comecei em 2005 e pretendo continuar, se assim for possível. Aqui é uma situação só por curiosidade, uma equipe composta de um repórter e um fotógrafo de Mato Grosso do Sul, e eles passaram para o outro lado da fronteira e passaram 2 semanas conhecendo a forma com que eram preparados a manufatura caseira das cápsulas, como eram feitas, como eram engolidas. Aqui é a sequência até a cápsula ficar pronta e o indivíduo engolir. Aqui mostrando o meu estudo, que nós temos na nossa região, diferentes cápsulas que existem as modalidades de invólucro. Aqui mostrando PVC alimentar, aqui mostrando, aparece também, aqui as radiografias, eu vou adiante, aqui as radiografias, inclusive uma dessas radiografias no Congresso de Palmas, Tocantins, para vocês verem como a gente tem a matéria-prima e o pessoal do Sudeste não tem. Um cirurgião de São Paulo, da USP, eu mostrei uma radiografia para ele, e perguntei para ele, colega, o que é isso? Ele era médico legista e cirurgião da Universidade de São Paulo. Ele falou, Manuel, para mim isso é um tumor de reto. Eu falei, é cápsula de cocaína. Então, o que significa? Nós temos a imagem e eles não têm, e nós temos a matéria-prima. Tanto é que, nesse período de 5 anos, nós conseguimos pesquisar 101 mulas que foram presas. Então, é um volume, eu tenho 12 mil fotos, quer dizer, esse livro é restrito, mas ele é completo, tem começo, meio e fim. Esse caso em particular, eu consegui detectar insufilme como invólucro de cápsula engolida, inclusive dei uma entrevista para o Jornal da Globo, há algum tempo, foi em 2009, se não me engano, setembro de 2009. Por quê? Porque eu acho que o insufilme não é para burlar o diagnóstico por imagem. Eu acho que ele está sendo utilizado, ou foi utilizado na época, porque ele demonstra muita resistência. Ou seja, é uma forma de manter uma certa segurança com a cápsula que é manufaturada. Esses 2 casos de baixo aqui aconteceram em indivíduos que foram detidos pela Polícia Federal no aeroporto de Várzea Grande e não foram por radiografia e nem por nenhum tipo de suspeita. É que eles estavam levando cápsulas de cocaína envoltas em papel alumínio e, quando eles passaram para embarcar no aeroporto, o detector de metal disparou. E aí tentaram tirar tudo do corpo e continuou disparando, eles começaram a ter alteração de comportamento, ficaram nervosos, a Polícia Federal deu voz de prisão, levou para o hospital e radiografaram, e quando eles expeliram as cápsulas, mostraram que as cápsulas estavam envoltas em papel alumínio, por isso que o detector de metal disparou. Aqui, para vocês verem, num dia só entraram 6 mulheres, cada uma com um volume de cápsula engolida. Que conclusão que nós chegamos? É que o estudo radiográfico e o radiológico, tanto na pesquisa em vivo e in vitro, está aqui a pesquisa, olha, aqui é in vitro, a gente testando os invólucros com equipamento de raio-x e tomografia, a conclusão que nós chegamos é que nenhum tipo de invólucro é escondido. Ou seja, ele vai deixar de aparecer nesses da nossa região. O problema maior é que o raio-x simples de abdômen não é um diagnóstico fidedigno. Existem dúvidas, imagens que não são fidedignas a ponto de se dizer isto é uma cápsula de cocaína ou de pasta base. Por quê? Porque o ar que contém o nosso tubo digestivo, gastrointestinal, esse ar funciona como contraste também, e ele prejudica a imagem na radiografia simples. Em compensação,
a tomografia é o melhor diagnóstico e não escapa nada da tomografia. Inclusive, no livro eu cito equipamentos que hoje, dentro do Brasil, só em Guarulhos tem, que é o Borescan. O Borescan vertical é um equipamento de primeira